Gravando aqui, né? E então, o assunto que a gente vai ver, né, na aula de hoje é bem a parte inicial mesmo, muito fácil, pessoal, não tem nada complicado. Quer dizer, tem, né, mas nada. A aula que vem já vai dar para fazer problemas mais interessantes. Na aula de hoje os problemas são bem mais simples, tá certo? Porque a gente só vai usar na aula de hoje o conceito de potência para fazer problema, certo? Então a gente vai falar dos fundamentos, como o nome já está dizendo, certo? Então, o que é um circuito elétrico, né? Então, o que acontece? Você, para conectar, né, componentes, né, elétricos, você precisa de um circuito, né? São basicamente o circuito, uma interconexão de componentes elétricos, tá? Quando a gente fala em circuito elétrico só, a gente vai trabalhar com basicamente em circuitos de 1, que vocês vão ver aqui, circuitos 2, em componentes que têm apenas 2 terminais, tá? Então, as fontes de alimentação têm 2 terminais, uma pilha tem 2 terminais, né? O resistor, o indutor, o capacitor, tá? Tem até um diodo, que é um circuito, é um elemento de 2 terminais, mas a gente usa em eletrônico o diodo, não usa em circuitos elétricos, tá? Então, teoricamente, apesar disso aqui a gente chamar de circuito elétrico, esse cara aqui, ó, né, que tá aqui, né? Esse aqui é o diagrama, né? O diagrama é esse e o circuito bonitinho seria esse, né? Mas a ideia é simplificar as coisas. Então, o cara não vai ter que desenhar uma Duracell ali perfeitinha, né? Ok? Nem uma lâmpada, né, para ter um circuito, ok? Então você vai substituir a lâmpada por um resistor, né? A sua fonte por uma fonte mesmo aqui tem uma fonte aqui de corrente alternada. Mas teoricamente aqui, se a gente for falar desse circuito específico, ele não é um circuito elétrico, porque ele é um circuito eletrônico. E por que isso, Abel? É porque tem esse um elemento aqui que é tripolo, olha só, ele tem, vou marcar aqui para vocês verem, ó. Ele tem 1, 2 e 3. É 3, né? É o triângulozinho. Então ele é um tripolo. Esse cara aí é um amplificador operacional. A gente não vai utilizar ele, não vai falar sobre ele. Tem alguns cursos até que antigamente se usava falar sobre isso, mas é um circuito eletrônico, né? Circuito eletrônico. Circuito elétrico, bipolos, tá? São 2 polos, tá? Circuito eletrônico, tripolo, tá? Ou mais. Pode ser até bipolo com circuito eletrônico quando vocês forem falar. Eletrônica é ano que vem, né? Ou já é esse ano de vocês? Ano que vem. Ano que vem, né? Então aí eles vão falar primeiro componente que vocês vão aprender é o diodo, tá? Ele é não linear, tem um monte de coisa. São as coisas bem legais. Os diodos é que permitem, por exemplo, transformar o que eu vou falar sobre hoje, né, sobre corrente alternada e corrente contínua. Os diodos é que permitem, por exemplo, transformar a corrente alternada ou a tensão alternada que sai da sua tomada numa tensão contínua. Na verdade, ele transforma numa tensão assim, né, só positivo, certo? Depois você usa uns filtros, né, e aí você tem uma tensão contínua. Tá legal? Legal? É isso, basicamente esse aqui é um circuito, então é uma interconexão de componentes elétricos. Isso aqui é um circuito elétrico, certo? Ok? Antes da gente começar a falar sobre os circuitos elétricos propriamente ditos, vamos falar um pouquinho sobre as grandezas que a gente vai trabalhar aqui com o circuito elétrico, né? Que grandezas são essas, né? No nosso caso, ó, as grandezas aqui que são importantes para circuitos elétricos, né? Grandezas são a corrente, tá? E a carga. Aí a tensão a gente vai falar daqui a pouco, né? É uma grandeza, mas ela depende da energia, até a gente, né? Vocês vão entender já como é que funciona depois, tá? Mas a corrente, ela tem uma unidade, né? Ela é uma corrente, inclusive a corrente é uma grandeza que a gente chama de derivada. Isso vocês não precisam gravar não, viu, pessoal? Mas por que derivada? Porque ela depende de outra... a corrente, vocês vão ver que ela é a derivada da carga em relação ao tempo. Se a carga tem unidade Coulomb, né?
se você fizer coulomb por segundo, por exemplo, você tem o ampere, certo? Quer dizer, é uma corrente, é uma coisa que depende de uma outra coisa, segundo, tempo, carga, né? Então ela é derivada. Já carga não, carga é a unidade fundamental. Tem um monte de unidades fundamentais aí. Comprimento, massa, tempo são as que vocês mais estão acostumados. Temperatura também, né? Vocês usam bastante. E tem também, por exemplo, unidade básica de intensidade luminosa, é o candela, né? Isso aí vocês vão ver lá em projetos talvez lá no 4º ou 5º ano, de projetos de iluminotécnicos, tem isso aí, né? Tipo, como é que faz? Não é à toa que essas lâmpadas são colocadas assim, isso não é uma coisa aleatória, tá? E outra coisa que a gente vai usar, que vocês também já trabalham com isso, são os prefixos, né? Que aí são os prefixos por quê? Porque eu não vou ficar falando toda hora, né? Eu não vou chegar e vou ficar escrevendo lá 0,001 ampere, né? Eu vou falar o quê? Eu vou falar que isso aqui é 1 miliampere, certo? Legal? É muito melhor do que ficar falando. Então tá aqui o prefixo mili, né? É muito melhor ficar usando um monte de zeros, né? Não vou ficar falando tera, né? Tera, 10, sei lá, mega é milhão, né? Giga é bilhão e tera é trilhão, né? Então é muito zero, a gente não vai ficar colocando eles, né? Então a gente não vai falar que tem esse tipo de coisa, né? Então a gente vai usar os prefixos sempre que possível. Mas Abel, eu já vi no livro lá, por exemplo, uma unidade que ela é muito grande, é o farad, é da capacitância, do capacitor, né? O capacitor de 1 farad, galera, é como se ele tivesse o tamanho do planeta Terra, sei lá, você está entendendo? É um negócio absurdo. Então a gente não vai trabalhar com farad, vai trabalhar com microfarad, com nanofarad, com picofarad e assim por diante, né? 10 a menos 12, nem até coisas menores, né? Vocês sabem o que é 10 a menos 15? Só curiosidade, alguém sabe? Acho que é femtofarad, se eu não me engano, ou attofarad, sei lá. Um é femto e até atto, né? E vocês também têm os maiores, né? Vocês sabem o que é maior do que o tera? Peta, exatamente, né? E o maior do que o peta? Eu acho que não, acho que o exabyte ainda. Acho que o iota é só maior do que o exabyte. Mas posso estar errado. Você pode estar certo, tá? Eu não decoro isso aí também não, tá de sacanagem. Essas coisas não são para decorar. A gente decora esses aí, os mais comuns, né? Ok? Legal que antigamente, né? Falar em terabyte, falar assim, byte, né? Era uma coisa totalmente fora de questão, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou velho, né, galera? Então, meu primeiro computador meu primeiro computador não tinha nem HD. E hoje não existe nem HD hoje, só os externos, alguma coisa assim, e às vezes em data centers, etc., onde você não precisa de velocidade para fazer acesso, mas só armazenamento em si, né? Mas meu primeiro HD tinha 20 mega, 20 megabytes. Hoje um HD de 20 GB é pouco, né? E um de 1 tera é ok, assim, né? Ok, 1 tera é ok, né? Mas é legal, hoje se tiver vários HDs de 1 tera, você já tem quase um petabyte aí, né? Já tem frações de petabyte, ok, em casa. É legal? Legal? Então é isso, né? Esses prefixos a gente também vai usar bastante, né? Vamos começar com a primeira definição, digamos assim, né? Que interessa para o nosso curso, que é a carga elétrica, tá certo? A carga elétrica aqui, né? Ela é medida em coulomb, ela é uma unidade básica, né? É o Q, Qzinho. E a carga de um elétron, né? É absurdamente pequena. Pode ver. E ela é negativa. Por quê? Porque as cargas do elétrons são negativas. As cargas... isso vocês já sabem lá do ensino médio. O elétron, né? Os negativos e o positivo é o próton, né? Ok? Só para você ter uma ideia, 1 coulomb é equivalente a 6,24 vezes 10 a 18. Não tem nem aqui, ó. 10 a 18 ele como é que é? Hexa ou é iota? Sei lá, iota
Coulomb, sei lá. Tem que ver quais são. Depois vocês procuram no Google aí que é mais fácil, tá? Uma coisa importante, né, é essa lei aqui, né, a lei da conservação da carga, né? Então, as cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas, certo? Elas são transferidas. Lembrando que tudo que vocês estão vendo aqui, todo esse PDF aqui, tudo isso aqui vai virar um PDF, depois vocês podem colocar. Então, algumas é bom anotar? Né? Por quê? Porque vocês estão vendo aqui que eu estou chamando a atenção. Mas vocês, se quiserem, pode deixar e depois anotar em casa vendo o vídeo, sei lá, se quiserem, né? Mas eu vou ter que ficar 1h30 lá procurando. Não, às vezes é só ver onde muda o vídeo, né? Porque, na verdade, eu vou deixar isso aqui, né, para o PDF, porque a coisa que eu vou tirar que às vezes eu faço um exemplinho e depois eu apago, tá? Então, beleza. A soma de todas as cargas em um sistema é sempre constante, tá? Sistema isolado. Carga não interessa tanto assim, porque a gente não vai... Quer dizer, interessa, é a unidade básica, mas o que interessa para a gente já na engenharia elétrica, né, nos circuitos elétricos, é a corrente elétrica. A corrente elétrica é essa realmente, né? Essa é importante. Por quê? Porque ela é uma das unidades que a gente vai trabalhar em cima dos circuitos, certo? Então, a corrente são as cargas em movimento, tá? Notem que, do jeito que está aqui, a definição dela, de corrente, né, é a derivada da carga em relação ao tempo. Então, é Coulomb por segundo. A unidade é o ampere, tá? E aqui um detalhe importante, que a gente tem que sempre nos chamar a atenção, é o seguinte, ó, I pra gente, tá? I é corrente. I é diferente de raiz de -1. Para o engenheiro eletricista, raiz de -1 é J. Certo? Então, isso aqui é importante. Ok? Né? J, que é a raiz de -1. Vocês não vão ver em nenhum livro de circuitos o I. Vão, mas como corrente, certo? Tá? Nós trabalhamos com dois tipos de uma coisa importante. O sentido convencional da corrente, apesar de a gente não se preocupar, sentido de corrente esquece. A gente vai colocar um sentido qualquer no circuito e aí a gente vai descobrir se aquele sentido está correto ou não, mas seguindo a convenção, né? Se ele for positivo ou negativo. Tá ok? Então, se ele for positivo, dá beleza, nesse sentido mesmo. Só que tem um detalhe. Esse vai ser o sentido da corrente, mas é como se fosse o sentido dos prótons se deslocando, e não é. Né? É o contrário, né? O sentido mesmo são os elétrons que andam. Então, o sentido, ó, pode ver que os elétrons aqui, ó, eles estão andando para a esquerda. Olha as bolinhas ali, ó. Então por que você colocou o outro sentido? Ó? O que eu falo, vai falar com o Franklin, cara. Era ele que estava estudando, ó. Tá ok? Certo? Ele é que usou esse sentido de corrente aí quando ele começou a estudar. Então, se manteve isso, mas não muda absolutamente nada, tá? Não muda absolutamente nada. Agora, uma coisa que é bastante importante é isso aqui, ó. Lembrando que só para, como curiosidade aqui, pessoal, o PowerPoint foi gerado pelo notebook LM, né? Também, ele não é nenhum mágico, não. Eu acho que o que ele faz muito bem, mas muito bem, ele não errou nenhum, pelo menos nesse capítulo 1, é o mapa mental, tá? Ele tem, o que é o mapa mental? Um negócio para você poder meio que ter uma ideia de um resumão, né, do seu... Eu tenho aqui, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Ó. Tem meu notebook LM aqui. E isso tem muita tentativa e erro. Mapa mental é isso aqui, ó. Tá vendo? Fundamentos de circuitos elétricos. Aí eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre conceitos básicos, né? Deixa eu voltar. Né? Aí, se eu quiser falar, por exemplo, sobre
Circuito elétrico, eu vou falar que é uma interconexão de elementos e que é o caminho para a corrente. Vai ser bem legal isso aqui, tá? Bem bom, tá? É claro que quanto maior for a quantidade de informação, mais difícil vai ser fazer um mapa mental. É que nem uma das coisas... Não é isso que eu quero agora. É uma das coisas que eu fiz aqui, que é isso aqui, ó. É bem legal até, tá? Deixa eu ver se ele vai... Ele é um infográfico, tá vendo? Seria um resumão numa página só, num gráfico só. Vocês estão entendendo do assunto? Mas aí fica muito compacto, certo? Então a gente... Claro, é muito melhor fazer o slide. Só que se você mandar ele fazer o slide, logo avisando, né? Eu quero estudar pelos slides. Eu sugiro que você estude pelo mapa mental, de repente, é mais fácil. Os slides, para ficar do jeito que está aqui, eu tive trabalho, tá? Tive que fazer um prompt, vocês sabem o que eu estou falando, né? Eu tive que fazer um prompt específico para colocar tudo que eu quero. Ele acertou quase tudo, mas ainda tem uns errinhos, tá certo? Ainda tem uns errinhos. Bom, quando a gente fala em corrente, né, ou tensão também, a gente pode falar de corrente contínua, o nome já está dizendo, é contínuo. O valor não se altera. Tá vendo aqui, ó? O valor não se altera. É constante, tá? E corrente alternada. Se é corrente alternada, o valor vai se alternando. Para cima e para baixo, não precisa ser, né? Qualquer valor vai tendo valores positivos e negativos de corrente, né? Corrente contínua a gente vai ver no circuitos elétricos 1. Corrente alternada a gente vai ver em circuitos elétricos 2, certo? Só que a gente vai tratar da corrente alternada, tudo que a gente aprender em corrente contínua, né, a gente vai usar em corrente alternada. Só que a gente vai fazer uma transformação na corrente alternada que vai fazer com que os elementos que aparecem na corrente alternada, por exemplo, isso é muito importante, ó, uma coisa que é super importante. Aqui tem uma corrente contínua, então vou botar aqui, ó, um I, faltou colocar aqui, né? Um I de T, né? Normalmente, quando é corrente contínua, ele nem usa o I de T, ele bota assim, ó, I, um I maiúsculo. Por quê? É uma constante, né? Aqui não, aqui ele já coloca, ó, I de T, né? Porque está variando com o tempo. Quando I poderia, esse aqui vale I, ó, por exemplo, certo? Seria uma constante, tá? Então, olha só, uma coisa que a gente vai aprender nem na aula de hoje, na aula... Aliás, a gente só vai usar, a gente vai aprender na aula que vem. Você nem se vai aprender, não vai nem aprender na aula que vem, vai aprender bem mais tarde, tá? A gente até vai falar sobre ele na aula de hoje, que é o capacitor e o indutor, mas a gente só vai usar a relação do capacitor e a relação do indutor, que é a relação entre a tensão e a corrente. Eu nem falei para vocês o que é tensão ainda, né? Mas a gente só vai usar isso no final de circuitos 1, e é a parte mais difícil, que é a parte de circuitos de primeira ordem e de segunda ordem. E por que a parte mais difícil? É porque a relação é essa aqui, ó. Você pegar, por exemplo, a tensão, que é V, até vou botar aqui, a tensão variante no tempo num indutor, ela vai ser L vezes a derivada da corrente que passa por esse indutor em relação ao tempo. E aí, se você olhar para a corrente contínua, olha o que vai acontecer. O que vai acontecer? O indutor, né, ele não vai zerar, mas o DI, DL, DT vai zerar. Por quê? Porque não é nem I de L, é DI, DT. E DI é D de uma constante em relação ao tempo, ou seja, é zero. Então a tensão é zero, ou seja, no indutor, se você estiver trabalhando com corrente contínua, a tensão é zero. E o que significa, Abel, isso? Significa o seguinte, que ele pode ser substituído por um curto-circuito. Isso a gente vai ver, mas mais tarde. Quando a gente define curto-circuito. O que é o curto-circuito? É um elemento que não importa a corrente que passe por ele, a tensão entre os terminais dele é sempre zero, certo? Um curto-circuito é isso, tá legal? E aí o que acontece? Você pode ter correntes infinitas no curto-circuito, tá? Porque você não vai ter variações, certo? Ok? Então é isso, tá?
Corrente contínua é constante, corrente alternada é alternada. A corrente alternada, eu poderia ter diferente também, eu poderia ter uma corrente alternada assim, ó. Que, inclusive, dificílimo fazer análise de circuitos com essas correntes usando as técnicas que a gente aprende em circuitos 1 e 2. Eu vou mostrar que corrente é, uma corrente assim, ó. É alternada? É. Dá para fazer esse exemplo? Usando as técnicas que você vai ensinar de circuitos de primeira e segunda ordem? Dá, mas muito trabalho. Como é que você faz, então, um exemplo desse, Abel? Você usa uma técnica chamada transformada de Laplace, tá? Que vocês vão aprender a ensinar esses temas. Mas, se der tempo, eu dou uma palhinha aqui para vocês fazerem circuitos de primeira e segunda ordem. Mas, normalmente, não dá tempo não, galera. Por quê? Porque, assim, fica muito mais fácil. Eu tive que reaprender a fazer as análises de circuitos de primeira ordem no método padrão para dar aula de novo em circuitos 1. Porque eu simplesmente, como eu dava aula de circuitos junto com aula de sinais, na época, era assim, pessoal, eu ensinava sinais para a mesma turma que estava tendo aula de circuitos. Aí eu ensinava Laplace para eles, pô. E aí eu fazia usando Laplace. Qual é a vantagem de Laplace? Vocês vão ver. É que você resolve qualquer problema de circuito complicado pra caramba que seria usando as técnicas padrões de análise de circuitos, você resolve de uma maneira quase que algébrica, em vez de você ter que trabalhar com equações diferenciais de primeira e segunda ordem. Abel, a gente vai trabalhar com equações diferenciais de primeira e segunda ordem em circuitos 1? Vai ser no final do semestre, mas vai, tá? E eu vou logo avisando, é difícil, tá? Tem receita de bolo? Claro que tem receita de bolo, a gente sempre tenta fazer uma coisa que facilite, mas é difícil. Qual é a grande vantagem de Laplace? É justamente você não tem que saber qual é a solução de equações diferenciais de primeira e segunda ordem, você só precisa saber como usar Laplace e como fazer a transformada inversa. Laplace é uma ferramenta absurda, tanto é que foi inventado em 1700 e pouco e a gente está usando em 2026, tá? Outras ferramentas, Fourier, que é outra transformada, né? Série e transformada, Z, discreta de Fourier, né? E todas essas ferramentas, elas são usadas em processamento de sinais hoje em dia, tá? Então é muito interessante a gente conhecê-las, mas é o que deixa vocês, infelizmente, presos aqui na minha disciplina. A maioria que faz sinais e sistemas toma pau, né? Ok? Vou logo avisando, o padrão é passar menos da metade, tá? Ok? Tem que estudar muito. Por quê? Porque é difícil. Não é porque o professor é ruim, é porque é difícil. E vocês têm dificuldades que elas não são só, digamos assim, porque a maior dificuldade é que isso exige um cálculo, que o cara tenha uma noção muito boa de cálculo, vocês estão entendendo? Não? E o aluno às vezes chega lá no terceiro ano devendo cálculo 1 ainda, entendeu? Isso é um problema, tá? Não é o professor que é carrasco, não. Se vocês forem olhar minhas provas, já fui muito mais carrasco, ok? Agora não. Mas é isso, tá? Então aqui tem a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, como o nome já está dizendo, a gente vai trabalhar aqui em circuitos 1. É isso aqui é. E quando a gente fala em circuitos de corrente alternada em circuitos 2, é corrente alternada senoidal, tá? Se fala alternada, não fala mais nada, é senoidal, vocês entenderam? Isso aqui é corrente alternada? É senoidal? Não. Ok? Legal? Bacana. Já defini corrente. Variação das cargas por segundo, né? As cargas vão se movimentando, você vê quantas cargas por segundo, né? Q sobre T, né? É tipo velocidade da carga, certo? Ok? Essa é a corrente. E o que é a tensão? Aí a tensão é um pouquinho mais difícil de entender, né? É o seguinte, vamos supor que a carga está lá paradinha, né? Então ela tem digamos assim, como se ela tivesse uma energia que está só nela, tá ok? A energia que ela tem, tá ok? E aí você quer aumentar a energia dessa carga para, tipo,
Vocês lembram de energia potencial lá da física? Você tem o chão e você tem, né, o teto, né? Você tem que gastar energia, né, para esse cara ganhar energia potencial. Vocês concordam comigo? Né? Que é a energia que você vai gastar? Energia mecânica. Você vai pegar e botar lá para cima. Você vai botar uma força em cima, né? Aqui a gente vai usar uma energia, né, eletrônica, digamos assim, né? E a gente muda os potenciais. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar a cor. Aqui, por exemplo, a gente está no potencial A e aqui está no potencial B. Notem que tem um outro potencial aqui que a gente não colocou. Eu até vou colocar, isso é interessante colocar, que é como se fosse o chão mesmo, né? Vocês estão entendendo? Como se fosse uma escadinha e esse aqui é o chão. Tá vendo? A gente pode dizer que esse potencial aqui é o potencial zero, né? É quando já está no chão. Se a gente pensar em analogia, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente pode imaginar também, ó, isso, uma das maneiras de imaginar corrente é você fazer analogia com água. Está entendendo? Então, se você tem uma água que está aqui, ó, numa caixa d'água que está aqui nesse ponto A, e você tem uma água que está numa caixa d'água no ponto B, a pressão dessa água, ou seja, a energia que essa água tem aqui em A, vai ser menor do que a energia que está em B. Então, para você aumentar essa energia, vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo isso aí? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que essa carga, entre aspas, você deslocar essa carga para o ponto B, certo? Como é que você vai deslocar? Você vai usar, né, digamos, uma bomba aqui, no caso, né? E a gente vai ver como é que a bomba, a energia que a gente vai colocar aqui, é a potência que a gente vai fazer para poder transformar potencial de A em um potencial de B. A gente vai ver isso mais tarde, tá? Mas o que é a tensão, então? Qual é a definição dela? É a variação da energia em relação à carga. Um delta Q sobre um delta W, que é a energia, sobre delta Q, tá certo? A medida é volt, mas como energia é em watt, né? Desculpe, joule, mas também é em watt, né? Aqui, tá grosso demais isso aqui. É joule, né? Por coulomb, né? Por causa das cargas, certo? É o V, volt. Detalhe, pessoal, a gente usa o nome tensão. É muito comum os livros em inglês usarem o nome voltagem, tá? Mas vocês são engenheiros, nem se fossem técnicos também, vocês não podem usar voltagem. Vocês podem usar dois tipos de termos: tensão. Ah, mas é V. Sim, filho. É porque a unidade é volt. Por isso que é V. Ok? Não é por causa da voltagem. Tá? É a mesma coisa. Falar que tensão ou diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque justamente, ó, a tensão A está aqui, a tensão B está aqui. Tem duas tensões. Quais são essas tensões? A diferença de potencial. O VA é a diferença de potencial entre A e o zero. O VB é a diferença de potencial entre o B e o zero. E o V, tanto é que a gente não usa isso, mas quando você faz assim, ó, VA, mas na verdade você deveria escrever o quê? VA zero, certo? É que a gente não usa isso. O que é VA zero? É porque na verdade a diferença de potencial é sempre entre dois potenciais, entre duas tensões. Então isso aqui vai ser entre a tensão A, que está em A, menos a tensão que está em zero. Só que a tensão que está em zero, padrão, se diz que essa tensão vale quanto? Vale zero. Então, por isso a gente fala que VA é igual a VA zero, que acaba sendo VA de novo, porque é VA menos zero, que é VA. Vocês entenderam? Ok? É a tensão num ponto, mas não é num ponto, é nesse ponto em relação à Terra. Isso aqui é o que o pessoal chama de terra, tá? GND em inglês, tá? Ground. Uma das coisas que deve ter sempre nos circuitos residenciais ou industriais, porque é usado como proteção, certo? Se tiver qualquer tensão, né,
Pode ver que a tomada é de 3 pinos. Ah, mas a gente só usa 2. Eu sei, filho, mas deveria ser de 3, né? Porque você protege mais o equipamento. Um é onde está vindo a fase, né? Onde vem a fase, o outro é por onde volta, digamos assim, e o outro é o terra. O terra não é usado, né? O neutro e o terra devem ser aterrados, né? O neutro deve ser aterrado. Você não pode achar que o neutro é o terra, tá? Bom, tá complicado? Estão acompanhando? Bom, então isso aqui é bastante importante, né? Essa parte, por exemplo, de aterramento é uma coisa super importante mesmo. Não é só proteção contra raios, descargas atmosféricas, por exemplo, né? Que você tem, né? O terra, onde é que tem o terra do meu edifício lá, ou da minha casa? Você deve ter, é bom que tenha, né? Você tem lá um prédio, né? Eu já vou avisando, se você tem uma casa que fica perto de um prédio, não precisa fazer para-raio não. Apesar de que tem o risco de cair um raio na sua casa, tá? Aí tem um para-raio aqui. Esse cara aqui vai e entra na terra mesmo. É um fio, certo? Às vezes dá para enxergar. No meu prédio, por acaso, eu moro num prédio e do lado, assim, numa das varandas que eu tenho, dá para ver o cabo do para-raio, que é um cabo metálico absurdamente grande. Por quê? Porque é feito para passar uma corrente absurda também, tá? E não arrebentar, né? Certo? O terra para circuitos eletrônicos é mais para você não ficar tomando choque de máquina de lavar, nem de geladeira ou coisas do gênero, tá? Ok? Porque você falou que não precisa, se você tem uma casa aqui do lado, não precisa ter para-raio. É porque, na verdade, o nome mais errado que existe é para-raio, né? Ele não para o raio. Ele chama. Chama, né? Ok? Por quê? Porque ele simplesmente faz com que o raio é o quê? Por que aparece o raio? Uma nuvem super carregada de elétrons aqui em cima e 0 elétrons aqui embaixo no solo, certo? Chega num ponto que é tanta energia que o ar ioniza, que o ar é isolante térmico. O ar ioniza e passa eletricidade. Ele vai direto para a Terra para descarregar aquilo tudo, né? E o que acontece? Se você botar a Terra no topo de um prédio, na hora que o raio está descendo, na verdade ele sobe um pouquinho também, não vamos falar sobre isso, tá ok? Mas você tem um caminho mais curto, e o caminho mais curto ele chama o raio, certo? Por isso que se a casa aqui, teoricamente, não precisa ter. Tem um fabricante de equipamentos de proteção, basicamente filtros de linha verdadeiro, chamado Clamper, nacional, tá? Esses caras fazem um filtro decente, né? Que realmente protege o seu computador. Estabilizador, jogue fora. No break, se falta muita luz, tudo bem, senão fique tranquilo. Não bem que é bom, porque às vezes você está fazendo algumas operações com o computador, cara, que se faltar luz, tu está fudido. Exemplo, alguém sabe? Atualizar BIOS, exatamente. Se atualizar BIOS, no meio da atualização, você faltou luz, filho, chora, tá? Porque ele não vai ter atualizado e simplesmente não tem BIOS lá. Ele apaga antes de atualizar, né? Então, é um problemaço, né? Atualização de BIOS, se tiver um no break, agradece. Notebook, fique tranquilo, porque a bateria do notebook ele não vai dar pau, certo? A Clamper, só coloquei aqui, porque vale a pena vocês darem uma olhada no site deles. Tem um livro gratuito, pelo menos tinha alguns anos atrás. Se não conseguirem encontrar, me falem que eu arranjo para vocês. Um livro grande assim, sei lá, deve ter umas 200 páginas, sobre proteção elétrica. É bem legal. Explica tudo sobre aterramento, coisas absolutamente técnicas que eu nunca ouvi falar, entendeu? Tá lá, bem legal o livro, tá? Pode ser interessante se alguém de vocês quiserem também fazer projetos dessa parte aí, né? Eles dão consultoria nessa área aí, os caras são bons, são os engenheiros lá de Minas. E eles ganham dinheiro com Clamper. Clamper vende pra caramba. Quando tiverem dinheiro, comprem um Clamper. Intelbras também é boa marca. Os caros, se você tiver o no break,
ou um filtro de linha da Intelbras, que é caro, pode comprar que é bom. Os baratos é régua, né? Isso aí não é filtro de linha, né, pessoal? Isso aí que está aí, aqui naquele, isso é só um Benjamin, mais bonitinho. Ajuda, né? Ajuda, mas para filtrar não vale a pena. Eu tenho até um filtro portátil da Campbell, eu não trouxe hoje, normalmente eu trago, tá? Mas é que se der alguma merda, vai dar no carregador. Aqui que tá, você está entendendo? Não vai dar no meu celular, nem no meu, está, claro, vai dar no carregador, e desde que o carregador seja bom, não vai deixar passar. Esse é um carregador bom, então não é um problema. É até ruim, se der uma merda nesse carregador, eu vou ter que gastar uma grana para comprar um outro. Esse até que não é muito caro, não. É de 100 watts, mas vocês não estão vendo. É que isso aqui é minha gambiarra para não ter que não ter trabalho nenhum de começar a dar aula, né? Então, coloquei nessa gambiarrazinha assim, ela tem uma parte interna, que vocês não estão vendo, onde tem vários divisores, tem placa de captura de vídeo, que manda para esse computador aqui, tem a própria captura daqui, tá? É computador não, é computador, né? Hoje o celular é um computador, né? Entendeu? Então é por aí, tá? Às vezes eu nem uso o celular, eu comprei um tablet, esperei uma promoção zaça e comprei um tablet lá no Ali, de boa qualidade, com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, processador razoável, pequenininho assim, paguei R$400, entendeu? Bem barato, esperei pra cacete essa promoção, né? Mas tem que esperar mesmo. E aí às vezes eu gravo nele e deixo meu celular no bolso, só para não ficar também expondo o celular. Mas como esse celular tem também muita memória, eu deixo gravar ali. Eu não uso ele, quando termina a gravação, eu faço o upload disso aqui, aí eu apago as que estão ali, porque não precisa mais. Estão entendendo? É que às vezes dá pau. Acontece, galera, tá? Você começa a mexer com muitos softwares ao mesmo tempo, mesmo no tablet, né? Às vezes esse software que eu estou usando está bem atualizado, né? É o Samsung Notes, né? É muito bom, tá? Então é difícil dar problema, mas ele dava problema às vezes com gravador externo, tipo esses gravadores que você tem de tela. Mas agora eu estou usando um que vocês não estão nem vendo aí, só aparece aqui para mim, tá? Não aparece para vocês, porque aí só aparece a tela, né? E é um gravador da própria Samsung, é o gravador de tela da Samsung, então não dá pau. Bom, voltando aqui, uma parte importante agora. Então a gente já viu o que é a tensão. Então é a derivada dessa energia, né, digamos assim, em relação à carga, né? Ok? Então, ou a diferença de potencial. Então, como é a diferença de potencial, se eu chamar em VB, é o potencial em B em relação à Terra. VAB é o potencial em A em relação a B. Se é positivo é porque o potencial de A é maior. Se ele é negativo é porque é menor. Aqui tem uma coisinha que normalmente quando a gente fala de potencial maior e menor, a gente usa o mais e menos, ou pode usar a seta também. Porém aqui eu vou corrigir como eu corrigi na turma anterior. Está errado na hora de... Essa seta aqui está errada. Como assim, Abel? Assim, ó, você normalmente usa a seta para indicar. Eu não gosto de usar seta para indicar tensão. Eu sempre tento usar o mais e o menos, tá certo? Porém, tem livros que usam. Então, a ponta da seta é o mais e o rabo da seta é o menos, certo? Aqui, ó, se você fizer isso aqui, né? Acho que aqui a seta seria para cá, né? A ponta da seta é o mais. Ah, mas está menos, é justamente. Você está falando que o ponto B, que é o ponto que está meio mais alto, ele está menos alguma coisa. Então, isso é uma coisa interessante. Se você. E isso é uma das coisas que você tem que aprender logo, né? Se você está trabalhando aqui e você diz que VAB é um valor positivo, é mais 9 volts, certo? Então, quer dizer que VAB, que é VA menos VB, VAB, que é VA menos VB, é igual a 9. Ou seja, esse cara aqui pode ser, por exemplo, 10,
de tensão, esse potencial, esse aqui pode ser 1. O VB pode ser 0, certo? Então, o VA vai ser quanto? Vai ser 9. Mas a diferença entre A e B é positiva, ou seja, A está num potencial maior que B, tá? Aqui, ó, se você fala que B está num potencial de menos 9 do A, quer dizer o seguinte, né? Que se você inverter, a coisa fica certa. Então, você agora pode, aí inverte também a seta, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam? Então, se o cara bota menos, o que é menos 9 volts? Né? O cara coloca assim, ó, menos 9 volts assim. Quer dizer que é mais 9 volts assim. Entenderam? Ok? É a mesma coisa, só que eu coloquei menos 9 volts. Por quê? Porque às vezes vai aparecer. E eu com isso? Na verdade, isso aí às vezes só importa para descobrir um sentido de corrente, por exemplo. Aí vocês vão ver. Então, por exemplo, se tiver menos 9 volts, né, e tem uma corrente indo assim, porque a corrente é o contrário, é mais, então a corrente é menos também. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é num resistor, né? Entendeu? Menos 9 volts no resistor, você colocou a corrente assim, é porque não é a corrente assim. A tensão está ao contrário, e a corrente tem que estar ao contrário também. Aí a corrente vai ser negativa também. Por quê? Porque V igual a RI. Não se esqueçam da minha, como é que é, do meu, isso vocês ainda não viram, mas é da minha fala do áudio lá do V igual a RI, ok? Certo? Então isso aqui é interessante, essa parte importante aqui que eu diria seria isso aqui, ó. Lembrar que sempre VAB é VA menos VB, né? Se não tem nada é porque é VA menos o zero, certo? Uma tensão zero que é zero. Tá? Então, às vezes vocês se confundem muito com isso. Não entendo. Mas a ponta. Tem uma tensão ali, outra tensão, outra assim. Você, por exemplo, você tem um resistor aqui, ó, num circuito. Aí você tem VAB, né? É o VA menos VB, supondo que aqui é maior, né? Ok? Você tem aqui essa, e essa aqui é menor, né? Olha, já tá. Você tem aqui essa diferença de potencial, mas em relação, o circuito pode ter um outro resistor aqui, pode ter um outro resistor aqui, isso aqui pode ser o terra. Então aqui vai ser um VA zero, então você vai ter uma tensão em relação ao zero, tá? Depois vocês vão ver, né? Mas esse cara aqui você escreve VAB. E aqui porque você não escreveu VA zero, porque quando é VA zero a gente não escreve, a gente coloca só VA. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então às vezes você usa VAB, V12, né? Também vai, às vezes se usa 1, 2, depende como você vai. A aula que vem é a aula que já começa a complicar, porque a gente vai falar sobre nós, né? Então aí vai falar sobre nó, sobre malha, lei de Ohm, lei de Kirchhoff e assim por diante, tá? E por que começa a complicar? Porque aí você pode fazer problemas, certo? Como eu falei, circuitos, lá no áudio que vocês escutaram, tem 3 leis que vocês têm que aprender. Lei, por que lei, Abel? Porque não é teorema. Teorema é uma coisa que você obtém a partir de uma coisa que você já conhece, que é considerada verdade. Por exemplo, quando você pode falar teorema da máxima transferência de potência, você usa as leis que você considera verdade, tipo V igual a RI, que é a lei de Ohm, né? Ou seja, a tensão V é igual ao resistor, valor da resistência vezes a corrente, V igual a RI, né? Você tem a lei de Kirchhoff das tensões, que diz o seguinte, que a soma de todas as tensões numa malha, num percurso fechado, não precisa ser malha não, pode ser chamado percurso fechado, é igual a zero, tá? E a lei de Kirchhoff das correntes, que diz o seguinte, que a soma de todas as correntes que chegam em um nó também é igual a zero. Ou, essa é mais fácil de a gente usar assim, né, que chegam ou partem de um nó, né? A gente diz que correntes que chegam é igual às correntes que saem, né? E isso faz totalmente sentido, né? Soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, porque as correntes não podem ficar sobrando ali. E é interessante porque não é só num nó, você também pode fazer isso num percurso, depois vocês vão entender isso. É bem legal. Você às vezes não, se você tentar fazer alguns problemas pensando em todos os nós que estão lá dentro do circuito, você tem maior dificuldade em colocar as equações. Aí você faz um bolão assim, como se fosse um nozão, né? Que normalmente a gente indica por um ponto. Aí aquilo ali é um nó. Aí, se você tiver um circuito entrando, saindo, não interessa o que está lá dentro, vocês estão entendendo? O que está entrando naquela bola é o que está saindo daquela bola.
Por quê? Porque conservação da carga é uma das coisas que a gente falou, né? Então, a carga não pode ser criada, né? Ela só pode ser transferida, ok? Legal isso aqui, tá? Essa é a tensão. E aí, tem aqui algumas equações importantes, né? Então, uma equação importante que já tem aqui é essa aqui, ó, que é a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. E aí você pode encontrar a carga fazendo o quê? Fazendo a operação inversa, né? Se você integra a corrente no tempo, você tem o quê? Você tem a carga. Legal? Outra equação importante é a equação da tensão, que é a derivada da energia em relação à carga. Aqui, para encontrar a energia, é complicado. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma integração na carga. Vocês estão entendendo? E a gente não está acostumado a integrar na carga, né? Porque a gente trabalha com sistemas que variam com o tempo, né? Mas aí a gente usa o quê? A gente vai ver daqui a pouco que existe uma outra coisa, a gente já vai ver isso aqui, tá? Que é a potência, que é a derivada da energia, é o quanto você gasta de energia por tempo, né? Então, se você multiplicar, né, a tensão vezes a corrente, você vai ter a potência. Depois eu mostro por que isso aparece, tá? E aí, se você quer conhecer a energia que você gastou, você integra a potência no tempo. É assim que vocês veem quanto você gasta, né, os quilowatts-hora, não é isso? Vocês encontram, né? Não é quilowatt-hora que você encontra a energia que você gastou num determinado mês, não é isso que você faz? Né? Por que quilowatt-hora? Porque a variável de potência é watt, a variável de tempo é hora, ou segundo, aí você vai ter o quê? Você vai ter quilowatt-hora, né? Então, por isso que uma lâmpada de 100 watts, porque é a potência daquela lâmpada, gasta mais do que uma lâmpada de 20 watts. Por quê? Porque o tempo é o mesmo, certo? E você está tendo uma potência maior, certo? Básico isso, né? Por isso que o pessoal... É o que eu falo, às vezes a energia nossa não é barata, tá? A gente tinha que ter uma energia aqui no Brasil, porque a gente produz muita energia, a gente produz tanta energia que a gente pode exportar energia, né? A gente tinha que ter uma energia aqui mais barata, tá? A gente consegue diminuir o custo fazendo uma coisa que vocês vão provavelmente entrar aí na parte de usar fotovoltaico, eólica, coisas, né? Essas energias renováveis que estão batendo, né? É muito interessante, porque você consegue reduzir bastante, você está gerando a sua própria energia de uma maneira passiva ali, você não tem que fazer praticamente tanto na fotovoltaica, você tem que comprar o equipamento, né? Você não tem que fazer mais nada, né? Dá para fazer até mini usinas hidrelétricas, dependendo se você tem um curso de água que é constante, né? Então aqui a gente usa muito energia hidrelétrica, né? Uma energia que o pessoal torce muito o nariz, mas que é bem limpa e que, assim, bem tranquila, é a nuclear. É limpa pra caramba. O negócio não, filho, a energia nuclear é limpa. Você controla todos os resíduos, etc. É tudo controlado, né? Já a termoelétrica, por exemplo, isso não é invenção de ninguém. Tem muita ONG aí que fica reclamando de energia nuclear porque tem interesses de petrolíferas atrás, porque elas querem vender gás ou petróleo, né, na hora de trocar a usina, e aí o cara fica queimando carvão, fica queimando gás, fica queimando óleo, né, e aí e aí aquela ONG que é limpa, ela está transformando, né, um lugar que era com uma energia muito mais limpa, que é a nuclear, em suja, né? Tá ok? Hoje está acontecendo esse problema na Alemanha, por exemplo, que é cheio de energia nuclear e hoje está dependendo aí de petróleo da Rússia, etc. e tal, para gerar. Mas tem muita energia fotovoltaica. Mais ou menos. A Alemanha não é nenhum país privilegiado em relação ao sol como o Brasil, você está entendendo? É diferente. Né? E eles também não tem muito vento, assim. Você vê, tem países na Europa que realmente usam muito fotovoltaica e eólica. Porra, você vê parque de... Mas a eólica também tem uns problemas aí que interage com a natureza. Cheio de problemas sérios aí. Quem tem
barulho, é complicado. A fotovoltaica ainda é das mais assim, tranquilas em relação à natureza. A eólica tem seus problemas. Tanto que a ideia de fazer eólica no mar é uma boa ideia, porque fica longe de centros urbanos, etc. Mas aí tem que fazer transmissão de energia. É complicado. Tá? Complicado. Bom, a gente vai falar ainda disso aqui, dessas coisas que interessam aqui. Vou chegar agora num termo que é interessante para a gente, que é a potência. Porque a gente já falou da tensão e já falou da corrente. Né? A gente já falou da energia também, não é isso? Porém, aí tem uma coisa legal. O que acontece? O que a gente viu que é a nossa tensão? Né? A nossa diferença de potencial. É um d ômega dq. Pô, mas esse d ômega dq aqui é ruim. Isso aqui. Por que é ruim? Porque, olha só, d ômega dq, né, não é uma coisa muito boa. Como assim não é uma coisa muito boa? Não entendi, Abel. Vocês vão entender já já, né? Se você olhar isso, né, e fizer, né, desculpa, d ômega dq, não, d ômega dq, exatamente. D ômega dq. Então isso aqui não ajuda muito. Agora, se eu pegar, por exemplo, o que seria interessante, né? Em vez de você ter um d ômega dq, você tem um d ômega dt, que é a variação da energia em relação ao tempo, né? Variação da energia em relação ao tempo. Então você queria um d ômega dt. Aí você tem uma coisa interessante aqui, ó. Se você pegar isso aqui e multiplicar por dq dt, olha que coisa interessante. Isso aqui tem um v, né? Se eu multiplicar por dq o que você está fazendo? Você tem que botar o v que multiplica dq dt, não é? Não é isso? Dos dois lados, não é? Mas olha que coisa interessante. O dq dt nada mais é do que i, não é isso? E esse fazer isso aqui, o professor de cálculo vai me matar, tá bom? Mas eu vou fazer isso aqui, ó, né? Certo? Eu vou ter um d ômega dt. Então eu tenho uma variação da energia com o tempo. E isso a gente chama de potência, potência média, né? É a variação da energia com o tempo, né? Tanto é que você pega a potência da lâmpada, 100 watts, né? Se você multiplica pelo tempo, né, o ΔT, você tem a energia que a lâmpada gastou. Legal? Olha que legal. Então isso aqui a gente pode dizer que V vezes I é igual a E. Legal? Potência é igual a V vezes I. Tá? Fica interessante assim. Notem que a partir do... Então, você tem I aqui chegando no elemento, você tem a tensão no elemento, multiplica os dois, sai a potência. Se você integrar a potência, você tem a energia. Não é isso? Você está pegando integrar no tempo, você tem energia. Legal, né? Ok? Por isso que a gente tem lá, ó, integral da potência, que é o watt vezes o tempo, é a hora, ó, dá os joules aqui. Certo? Que você tem de watts hora, né? Ou, no caso aqui, joule, porque a gente usa a energia, a unidade é segundo, né? Ok? E não hora, certo? Potência é a velocidade que a energia é consumida, justamente d ômega dt, né? Ou fornecida, porque você pode estar fornecendo potência ou consumindo potência. Se você tem uma fonte, ela está fornecendo potência. Se você tem uma lâmpada, você está consumindo potência, tá? Aí a gente tem que usar a coisa mais importante da aula de hoje, tá? Que é o quê? Que é a convenção de sinal passivo, tá? O que é isso? Isso quer dizer o seguinte: qualquer que seja um elemento de circuito, se a corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo, né? Ok? Então entra pelo positivo e sai pelo negativo, né? O que vai acontecer aqui, né? Você vai ter aqui
o que a gente chama um elemento que absorve energia, consome energia, tá? Então, quem são os elementos que absorvem energia? Resistores, são os elementos passivos, tá? Resistor, capacitor, indutor, isso tudo é elemento passivo. E o que é o elemento que fornece energia? Aqui tem um errinho, tá, pessoal? Deixa eu fazer aqui, ó. Se ele entra pelo negativo, deixa eu apagar aqui, foi mal. É que não dá para apagar, eu tenho... Apagar aqui é fazer isso. É usar um truquezinho aqui. Por que não dá para apagar, Bel? Porque isso aqui foi feito... Isso aqui é um grande gráfico, galera. É um dos grandes problemas do notebook LM. Ele gera um PDF ou um PPT, mas é um gráfico. Então, se você quiser editar ele... Dá até para fazer umas edições legais, eu tirei algumas coisas. Eu falo assim, remove o subtítulo, ele vai lá e remove. Aumenta o tamanho do título, coloca a imagem disso. Ele aceita essas coisas, tá? Mas você não pode editar na marra. Tem uma maneira de editar, que eu já sabia que poderia fazer, que é o seguinte, né? É você trabalhar com... Deixa eu apagar isso aqui também. É você trabalhar o seguinte, você usa uma ferramenta, tem aqui também cadê? É que tá fora, não conectei a caneta. Tem uma ferramenta aqui que você consegue converter imagem em texto, sabe? Aí você faz o quê? Você converte a imagem em texto, apaga a imagem, coloca o fundo igual ao fundo que tinha, e aí bota o texto lá em cima, entendeu? Vamos fazer isso com esse... Olha a quantidade de texto aqui, fazer isso com os slides, mas nem por um decreto. E também, às vezes, eu não tinha nem visto que tinha esse erro aqui, tá? Então, até lá, olha. Menos, né, como a gente fala. Menos é ótimo. Que é um menos... Então, já se você tem a corrente positiva entrando, né? Por que é positivo? Porque eu estou na direção, né, da seta. Entrando pelo negativo e saindo pelo positivo, né? Aí você tem uma potência negativa. Legal? Potência positiva maior do que zero, potência negativa menor do que zero. Tá? Legal? Então, quando você tem potência negativa é porque o elemento fornece energia. Tá? Ele está fornecendo energia. Quais são os elementos que fornecem energia? As fontes, né, de alimentação, né? Pilhas, geradores e coisas do gênero. Já se você tiver um elemento que absorve energia, a potência é positiva. Legal? Qual é a grande sacada quando você usa essa convenção, né? É que se você tem, por exemplo, você tem isso, ó. Certo? Você tem isso. Aí você, como eu falei para vocês não precisam se preocupar com o sentido das correntes. Se você errou o sentido das correntes, ela vai aparecer com um sinal negativo, né? Tá certo? E aí o que acontece? Vamos supor que você coloca uma corrente aqui assim em cima desse resistor. É um elemento que é um elemento que consome energia, absorve energia. Como ele absorve energia, a potência tem que ser positiva nele e o mais tem que estar aqui e o menos tem que estar aqui. Vocês entenderam? Quando eu coloquei essa seta, eu já marquei no meu resistor o que tem que ser o potencial maior e o potencial menor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? O potencial maior e ou seja, o potencial em A aqui é maior do que o potencial em B, positivo aqui, certo? Ah, mas se for negativo a corrente está ao contrário. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se for negativo, a corrente está ao contrário. Ah, mas você sabe que a corrente está ao contrário? Vai aparecer um valor positivo ou negativo na corrente? Negativo. Entenderam o que eu estou falando? Isso é legal, é só usar a convenção. Agora, usando essa convenção, o que tem que acontecer no circuito? Equilíbrio. E o equilíbrio quer dizer o quê? Somatório das potências fornecidas tem que ser igual ao somatório das potências absorvidas. Certo?
ou seja, o somatório total das potências algébrico, usando mais e menos, tem que dar quanto? 0, certo? Equilíbrio, tá? Com isso já dá para a gente fazer algumas, né? Então é isso aqui, já é o princípio da conservação da potência, tá? Ok? E é isso, com isso já dá para fazer um bocado de exercício. Um bocado? Não, alguns, tá? Um bocado é pesado. Eu diria que dá para fazer um ou dois. Vamos lá que a gente ainda tem que falar algumas coisas. Então, peraí, Abel, então, como é que a gente vai saber? Bom, primeiro, vamos lá, então a gente tem que conhecer isso aqui, ó. A gente tem que conhecer os elementos de circuito, né? Quais são os elementos de circuito que nós temos aqui, né? No nosso circuito. Normalmente são os elementos ativos, como o nome já diz, ativo, fornece. E os elementos passivos, recebem, né? Sem piadas, ok? Elementos, né? Aí, ó, tá vendo algumas coisas que eu mandei ele colocar, ó? Quando ele fez esse slide aqui, eu mandei ele colocar umas ilustrações para a gente poder mostrar, né? Então você coloca uma ilustração e o símbolo de uma fonte e de uma pilha, etc. Beleza, ó, ele botou, ó, isso aqui por exemplo, é o símbolo de uma fonte de tensão contínua. Normalmente é só com 2 tracinhos, mas o cara pode usar mais de 2, não tem problema não, tá? Ok? Ou esse aqui, ó, foi de tensão contínua, a gente vai ver já já, tá? Isso aqui é um amplificador operacional, não está errado, é uma fonte também, mas a gente não vai usar, tá? E isso aqui é uma pilha, ficou legal, certo? Aqui embaixo eu pedi ele para ele fazer a mesma coisa, colocar os símbolos e colocar os símbolos esquemáticos, né, digamos, os diagramas e um exemplo, uma ilustração. Então aqui tem a pilha e tem aqui as representações no circuito da pilha, estão vendo? Isso aqui esquece que a gente não vai trabalhar com isso. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Aí eu tenho um resistor, né, que você tem esse cara aqui. Tem um capacitor, aí ele botou o símbolo errado, eu não consegui fazer ele colocar o símbolo certo. Qual é o símbolo do capacitor? Não é esse que está aí não, tá? Vou colocar aqui. Tá, vou colocar um capacitor aqui. Você encontra normalmente o símbolo do capacitor assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Normalmente você encontra de 2 formas, ou assim, quer ver, ó. Tá? Tá dando para enxergar, não tá? Ok? Ou assim, ó. Às vezes também encontra assim. Vou botar aqui mais em cima, vai ficar mais fácil de desenhar. É tipo um capacitor polarizado, né? Aí assim tem uma curvinha, tá? Tanto faz. Legal? E o indutor ele não conseguiu fazer uma ilustração legal, ele só colocou uma molinha, digamos assim, tá? E que é justamente o símbolo do indutor. Estão entendendo? O indutor tem esse símbolo, o resistor tem esse símbolo. Isso aqui é o indutor, resistor e aqui é capacitor, tá? O indutor é L, né? E o indutor, só para vocês se tiverem curiosidade, isso aqui vocês vão ver no laboratório fácil, isso aqui também. Capacitor, vocês vão ver alguns capacitores diferentes. Tem esse aqui é o eletrolítico, ó, parece uma pilhazinha mesmo. Aliás, o capacitor é uma pilha, né, galera? Ele é exatamente igual, né, o capacitor ali, ó. Só que o eletrolítico tem esse formato aí, mas tem outros capacitores que não são assim, tá? Mesmo resistor mesmo, tem resistor de SMD, que é tudo os quadradinhos, etc. O indutor, vocês procurem, se alguém já abriu uma fonte de computador, vocês vão ver uns enroladinhos assim, através de um núcleozinho, aquilo ali é um indutor, certo? Ok? Então, você pode também, a ideia da bolinha, assim, não está muito errada. Se você pegar, por exemplo, você pegar um fio e fizer um monte de espiras, você tem indutância, você gera indutância, tá? Então, é mais ou menos assim, tá? É legal, coloquei aqui só para vocês conhecerem, a gente vai falar com mais detalhe na aula que vem, porque a gente vai falar dos resistores com mais detalhes. Mas a gente não vai, tem coisa, por exemplo, que a gente não vai falar aqui na parte teórica, vocês vão ver lá no laboratório. Então, por exemplo, código de cores, né? Código de cores é uma coisa que se usa para você não precisar
escrever qual é o valor da resistência. É um saco, né? Tem que decorar, mas é um saco, tá? Ok? Tem muito resistor que já está escrito, tá? Indutor também, capacitor também. Agora, a última coisa que é importante aqui, que tem a ver com as fontes, né, do circuito. Né? Notem, eu vou apagar uma coisa aqui que está errada aqui, que confunde um pouco. Deixa eu apagar isso, porque não é assim que se usa. Às vezes, como falei, os caras estão mandando bem pra caramba. Pô, cara, o profissionalismo aqui do slide está assim, sensacional. Eu nunca faria um slide assim, sabe? Tão bonitinho como esse, entendeu? Assim, tudo bonitinho, cheio de... tudo quadrado, todo divididinho. Slide profissa mesmo, né? Entendeu? Então, bem legal. Isso aí é uma das coisas que eu tenho que tirar o chapéu, que a IA arrebenta. Né? Mas, olha só. Nós temos dois tipos básicos de fontes no nosso circuito, né? Das fontes que são as que fornecem energia, potência negativa, não se esqueçam, tá? Potência negativa. São as fontes independentes. O que é uma fonte independente? Cara, ela só precisa dela para fornecer energia. Pode acontecer qualquer coisa no circuito, você pode ligar ela em qualquer circuito que não vai alterar o valor dela. Por quê? Porque é ela que gera a tensão ou é ela que gera a corrente. Ponto. Tá? Essas são as fontes independentes. Tá legal? E tem as fontes dependentes, que a gente vai falar daqui a pouco o que elas são. Mas basicamente elas produzem alguma coisa, ou tensão ou corrente, né? E só que essa alguma coisa que ela produz pode ser uma tensão e pode ser uma corrente. Isso é uma coisa interessante, tá? E aí vocês vão entender já, tá? Na verdade, não é que pode ser uma tensão e pode ser uma corrente. Ela pode depender de uma tensão ou de uma corrente. É isso que é a fonte dependente, tá? Olhando o que vocês estão vendo aí no slide, qual é a diferença, assim, simbólica entre as fontes independentes, que são essas duas de cima, e as dependentes? Hein? Dá para entender. Qual é a diferença simbólica? Pensa nos símbolos. Formato, exatamente. As independentes são redondinhas, certo? Ok? E as dependentes? Losango, certo? Ok? Losango, tá? Isso aí você já sabe que é uma fonte dependente ou independente, tá? A fonte de tensão, vocês vão encontrar ela assim também, ó. Lembra que eu falei que ela tem... Eu mostrei ali uma diferente, ó. Não se usa muito, não. Alguns livros usam, tá? Principalmente se for tensão contínua, tá? Se for tensão alternada, é comum acontecer isso aqui, ó. O cara coloca assim, ó. Ele coloca uma senoide ali para dizer que aquilo é uma fonte de tensão alternada. Mas não precisa colocar. Pode ficar assim também, tá? Legal? Mas isso aqui nunca será tensão alternada, tá? Isso é sempre tensão contínua. Legal? Beleza. Isso aqui, Abel, isso aqui é o seguinte, galera, olha só. Fonte de tensão, né? Quais são as fontes de tensão aí? Elas estão marcadas em laranja, estão vendo? Estão nos extremos, estão vendo? E tem as fontes de corrente que estão marcadas em azul. Legal? São os losângulos em azul. O que acontece? A fonte laranja aqui, ela pode ser, se ela for controlada por tensão, quer dizer o seguinte, que ela vai valer, por exemplo, um 3V1 ou um 4VAB. Isso quer dizer o seguinte, que ela vale uma constante vezes uma outra tensão do circuito. Que circuito? Que tensão é essa? É uma outra tensão qualquer no circuito. Ela não tem um valor que depende dela. Ela depende de uma outra tensão. Vocês entenderam? Isso aí é uma coisa
abstrata para vocês. Ela, fisicamente fazer isso é difícil. Fisicamente você tem a fonte de tensão contínua, né, independente, ou a fonte de corrente independente, mas a fonte de tensão dependente é uma coisa para você usar para modelar algumas coisas. Por exemplo, eu não falei aqui ainda em tripolos, e nem vou falar, mas o mais comum é o transistor, né? E não tem uma história boa de transistor, mas daqui a pouco eu falo. E o transistor, ele tem uma das formas de você modelar o transistor, ou seja, como ele se comporta, é você usar fontes controladas ou fontes dependentes, certo? É como se fosse um circuito assim, ó. Tem 3 pontos o transistor, né? Que você tem 3 perninhas. Aí aqui dentro você coloca um circuito assim, ó, com um resistor, com uma fonte controlada, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Uma outra fonte de tensão contínua. É como se você estivesse usando essa abstração para poder modelar o funcionamento dele, entendeu? Então a gente usa pra caramba. Aliás, toda vez que vocês forem ver um problema numa prova ou numa lista e vocês verem losango, vocês vão xingar o professor Abel, porque as fontes controladas são muito mais difíceis de trabalhar do que as fontes não controladas ou independentes, certo? Até para fazer... Se algum de vocês já usou algum simulador de circuitos? Simulador de circuitos é um software, né, gráfico, onde você pega e você vai colocando os elementos de circuito, uma fonte independente, aí você tem lá a bolinha, ele usa o mesmo simbolismo, né? Aí você tem lá aí você tem lá a bolinha, aí você tem lá o resistor, o capacitor e assim por diante. Aí você manda simular. Aí você tem um multímetro virtual que você pode utilizar para fazer as medições de corrente, de tensão, etc. Osciloscópio virtual para ver os valores, é bem legal. Até porque o Multisim, que é o que eu usei bastante, eu usei muito quando eu dava aula de laboratório, mas isso foi lá no início do curso, né, que eu dava aula de laboratório. Depois agora eu fiquei dando aula de um monte de outras coisas, e agora eu basicamente só dava aula de sinais. Agora eu voltei a dar aula de circuitos, eu estou adorando, eu gosto de dar aula de circuitos, né? Os alunos não gostam não, mas eu gosto, tá? Gosto porque eu entendo bastante de circuitos elétricos, né? Ok? Tanto um ou dois. Gostaria até de dar aula de circuitos 2, mas é que o professor tem uma carga horária máxima que ele pode cumprir, eu estaria estourando a minha carga horária. Tanto que no segundo semestre para mim é tranquilão, porque eu só dou aula de sinais. Fica a minha semana super vazia. Mas tá lá, você vai ver que se você pegar um simulador de circuitos, ele também tem lá a fonte controlada, por exemplo. Só que na hora de colocar no circuito, dá um trabalhinho, porque você tem que pegar aqui mais 2 fios e dizer qual é a corrente que ela depende. Vocês estão entendendo? Ou qual é a tensão que ela depende. Ó, se é uma fonte de tensão controlada, a tensão ela depende de tensões. Estão vendo aqui? Se é uma fonte de tensão controlada a corrente, ela depende de quê? De correntes. Aqui, ó. Corrente não tem I, AB. Até o cara pode colocar, mas normalmente o cara coloca IA, ele coloca só porque corrente é uma coisa só, ela tem um valor, ela não precisa saber de onde está o maior potencial e o menor potencial, vocês estão entendendo? Então, ele pode colocar simplesmente uma corrente, ela é única, né? Ok? Então, isso aqui é uma fonte de tensão controlada a corrente, ó, porque aqui é um valor que até vou botar os outros números aqui, pessoal, para não confundir vocês. Ops. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mais fácil assim. Isso. Vou botar uns números diferentes aqui, ó. Menos 2 e 3, mais 7 e A, sei lá. Pode ser qualquer valor, mas vai ser uma coisa dependendo de uma corrente, certo? E é claro que o resto aqui é a mesma coisa, só que aqui, ó, se a fonte de corrente controlada a tensão, vai ser o quê? Vai ser um menos V1, menos V2, aqui vai ser um mais 3 VCD, sei lá. Mas peraí, mas é uma corrente, ela controlada a tensão. O que vai estar saindo aqui? Vai estar saindo corrente, então qual é a medida que está saindo aqui? É ampere.
E qual é a medida que está saindo nas outras aqui? É volt. Ah, mas aqui a corrente não interessa. É o valor absoluto, vocês estão entendendo? O que está saindo daqui é tensão. Ah, mas é 2 e 3. Sim. E 3 é ampere. Não interessa, você vai pegar o valor. 2 vezes a corrente que I3, que vale, vamos supor que I3 vale a 2 amperes. Vai ser 2 vezes 2 dá 4. Vai sair 4 volts, não vai sair 4 amperes. Porque uma fonte de tensão não pode gerar corrente, porra. Ela vai gerar tensão. Ah, mas aí ela vale 4 amperes, mas ela depende de uma corrente? Não, filho, não é 4 amperes, ela vale 4 volts, porra. O ampere ali é só o valor absoluto da corrente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Importante isso, tá? Tem muito aluno que erra. Mesma coisa aqui, só para finalizar, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Vai ser um menos... sei lá, um menos I1, sei lá. E aqui vai ser um... sei lá, um 3 e 3, e A, sei lá. Ok? Mas o que vai sair aqui é corrente. Aí tudo bem. Mas vocês estão entendendo que tem, quando é controlada pela outra coisa, pode causar uma confusão com vocês? Vocês estão entendendo? Aqui pode causar confusão e aqui pode causar confusão. Vocês entenderam o que eu estou falando? Está saindo daqui é corrente, só que depende de uma tensão. Tá? Ah, mas isso é meio louco, galera, porque isso não existe fisicamente. Isso é uma simbologia, né, para... até existe fisicamente. Um transistor faz isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas ele é modelado por isso aqui. Legal? Certo? E aí vocês vão ver, isso aqui é uma das coisas que mais dá trabalho em circuitos, tá? Porque tem uns exemplos, até me arrependi um pouco de ter colocado, devia ter tirado aqui, isso aqui não precisava não, mas já estava, porque ele pegou todo o capítulo, né? Tanto é que essa método aqui, método do engenheiro, né? Como resolver? Cara, método do engenheiro é o seguinte, tenta até dar certo. Basicamente isso que está falando, ó. A primeira parte do método do engenheiro é a mais difícil, né? É o cara entender o que quer. Essa que a maioria dos alunos às vezes não sabe nem o que... Por que ele não entende? Porque ele não sabe o assunto, galera. Isso é muito comum, né? Vamos combinar. É isso que acontece, na maioria das vezes, né? Ah, não consegui fazer a primeira questão. Por quê? Não sei. O cara não sabe lei de Ohm, o cara não sabe lei de Kirchhoff, o cara não sabe, né, o que é um nó, o cara não sabe o que é uma malha. Como é que ele vai fazer? Fala assim, encontra a corrente. Ah, eu sei o que é corrente. Porra, legal. Mas aí tem que usar as outras coisas. Você não sabe o que é, não tem jeito. Você tem que entender o que é. Aí beleza, entendeu. Aí você coloca lá os dados do problema. Os valores das correntes, os valores das tensões, né? O que tiver de informação para fazer. Aí o que você faz? Porra, aí você vai pegar o que você conhece. É essa terceira parte aí que o cara que não sabe fazer a primeira, como é que ele vai chegar na terceira? Que é quando você vai pegar a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, você tentar fazer. Aí você tenta fazer. Conseguiu o resultado? Não. Aí tenta de novo. Aí usa outra lei, usa um outro teorema, usa outra coisa, né? Até acertar. Basicamente é isso. Esse é o problema que vocês têm em circuitos e em outras disciplinas também, tá? É que falta às vezes vocês conhecerem. Ó, tudo que vocês estão... Esses PDFs, não, mas até porque não dá para colocar. Mas as fórmulas todas, galera, vocês não precisam decorar. Tudo na prova, tá? Então, somatório da potência igual a zero, essas fórmulas que vocês viram até hoje, né? Mas os símbolos eu não vou colocar, que aí também eu vou colocar 20 páginas de... É que nem as minhas provas de eletromag, que eu colocava todas as fórmulas. Aí tinha... A prova tinha 8 páginas. 7 páginas de formulário e 1 página de prova. Ou seja, 4 folhas. Aí você, por que 7 páginas de formulário? Vocês já viram eletromag? Vocês tiveram eletromag? Só no segundo semestre? Vocês vão ver. Que lindo. Né? Por quê? Porque, cara, em eletromag, sabe qual é o problema? Vocês também não devem ter visto isso em cálculo, talvez não tenham visto. Em eletromag, vocês vão usar sistemas de coordenadas diferentes de acordo com os problemas. Então, tem as coordenadas retangulares, tem as coordenadas cilíndricas e tem as coordenadas esféricas. Quando é que você vai usar coordenada retangular? Quando você estiver trabalhando com plano, coisas desse tipo, né? Por exemplo, placa plana, que você vai calcular capacitância de placa plana, vai usar coordenadas retangulares. Fio, coordenada cilíndrica, fio é um cilindro, tá? Ponto, carga esférica, qualquer coisa assim, coordenadas esféricas. Aí beleza, aí vocês vão usar, galera,
os famosos gradiente, rotacional, divergente. Tudo isso, né, ainda tem mais um que eu esqueci. Gradiente, rotacional, divergente, sei lá, tem mais um. Tá? Oi? Laplaciano, isso, exatamente, Laplaciano, né? Isso nas 3 coordenadas. Só isso aí é uma página, né, para cada um, né? Fora as fórmulas que tem mesmo cara, quando eu dava aula de eletromagnética, dava muita raiva de alguns livros, cara. Vocês sabem que tem um livro do sádico de circuitos, né? E tem um livro do sádico de eletromagnética. O sádico é foda, cara, ele é sádico, entendeu? E tem o livro do sádico de sinais e sistemas lineares. Esse cara gosta de se complicar, entendeu? É muito bom, todos os livros dele são muito bons. Não sei que esses 3 tem, tá? De eletromag tem, etc. O livro do sádico, depois de algumas manipulações chegamos a e tudo, beleza. Cara, uma vez eu fui fazer as manipulações, 4 páginas. 4 páginas para fazer as manipulações. E olha que eu acho que eu pulei coisa ali que eu podia ter feito mais detalhado. Legal? Bom, então basicamente, pessoal, a primeira aula é essa, né? Eu só vou colocar, como eu coloquei também na outra turma, ó, eu usei, não é aqui não, desculpa, não é aqui, ó, eu usei Somebody Love, ó, eu já tenho um livro limpo, tá? Eu já tenho um livro limpo. Como assim um livro limpo? Eu já tenho um livro sem o Somebody Love, tá? Eu fiz um exercício aqui. Tem vários exercícios, ó, fiz 2 exercícios na aula passada. Um deles, vamos fazer esse aqui, é legal, ó. Pô, fica botando a resposta, é sacanagem, né? Ó, vamos fazer esse aqui. É fácil pra cacete. Que exercício é esse? Aqui, esse aqui, ó. Tem uma fonte dependente ou controlada nesse circuito? Tem uma fonte independente nesse circuito? Também tem. A independente de tensão ou de corrente? Independente. Tensão, beleza. A dependente é de tensão ou de corrente? De corrente. Controlada a corrente ou controlada a tensão? Controlada a corrente, pode ver. Certo? Porque é um 6 e 0. Então, letra D. Facinho, né? Agora, só para finalizar, esse aqui, ó. Tem a ver com potência, ó. Esse aqui. Depois a gente vai fazer uns mais difíceis. Esse exercício está faltando coisa. Como assim está faltando coisa? Olha só. Ele coloca aqui um 12 volts aqui, ó. Certo? Mas isso aqui é uma fonte de corrente que ele não desenhou aqui. Como assim? Faltou desenhar. E é uma fonte controlada de corrente. Por que é uma fonte controlada de corrente? Bom, primeiro, é uma fonte de corrente porque tem essa seta aí. E por que é uma fonte controlada? Porque não é 0,4 amperes. É 0,4 I. Então, ela é exatamente o que a gente acabou de ver. É uma fonte de corrente controlada a corrente. Certo? Agora, a gente pode encontrar, ó, em cada um, pode encontrar as potências aqui em todos os elementos. Quanto é que é essa potência P5 aí, Abel? Essa potência P5 aqui, ela é a tensão V, estão vendo? Vezes a corrente 0,4I, certo? 0,4I, eu não sei quanto vale I. Então ela vale tensão vezes corrente, beleza. Só que ela é uma fonte, não é? Então ela é menos, certo? O quê? 12 vezes quanto? Vezes 0,4 vezes I. Mas eu sei quanto vale I? Sei, tá aqui, ó. Certo? Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4, então vai dar menos 48. Legal?
Já aqui, olha só, está entrando, e ó, aqui a corrente entrou pelo negativo, saindo pelo positivo. Aqui a corrente está entrando pelo negativo. Eu não sei que elemento é esse, mas eu sei que ele é uma fonte. Por que ele é uma fonte? Porque está entrando, então vai ser menos, concorda comigo? Vai ser o quê? 4 vezes 8, vai dar menos 32. Aqui, ó, está entrando pelo positivo e saindo pelo negativo. Eu não sei o que ele é, mas é uma coisa, é um elemento passivo, certo? Então é mais o quê? 14 vezes 280, certo? Aqui, entrando pelo positivo, saindo pelo negativo. Quanto é que vai ser isso aqui? Mais o quê? 10 vezes 10, que é 100. Entrando pelo negativo e saindo pelo positivo. Ah, mas aqui eu não sei qual é essa corrente, filho. Olha só, a corrente continua, né? Ela passa, entra. Vocês estão entendendo? É a mesma corrente aqui. Legal? É a mesma corrente. Ok? Então, olha só. A corrente vale quanto? 10. Só que aqui é negativo, não é? Não é isso? Essa potência aqui é negativa, não é? Então é menos quanto? 30 vezes 10, que é igual a 300. Soma aí. Deixa eu ver, peraí. Aqui é, entrando positivo e negativo é positivo. 300. 380 e 380. Beleza. Não é isso? 380 e 380, ó. 48, 32. Não é isso? E dá 80 menos 300, 380. 100, 280, 380. Somatório é 0. Terminado, galera. Até a próxima, que é na sexta-feira. Não sei que sala. Eu pedi para consertar. Sexta-feira de manhã, se tiver consertado o ar lá na sala 2, beleza. Você está entendendo o que eu estou falando? Beleza. Mas a gente também pode testar na sala 33. Eu vou ver lá como é que está a sala 33, tá bom? Aí fica o tempo todo. É que na sala 33 não é nem muito ruim, assim. Sabendo disso, sabendo que é lá, para vocês irem direto para lá, não é muito ruim. Agora, ir de lá, daqui para lá é muito ruim. Tá ok?